Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Um irmão caiu como morto quando teve uma visão com o Senhor Jesus Cristo. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo Ele levou. Carregue a
Curioso, não? Um irmão, tendo uma visão com o Senhor Jesus Cristo, cai como morto. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nenhum ser humano, nenhum, poderia aguentar o efeito completo daquela visão que o nosso irmão São João teve com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém, nem um ser humano, poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Como poderemos nós suportar a presença de Deus? Meus ouvintes, por favor, tenham paciência um pouquinho, por amor das nossas almas, das vossas almas. Quem não suporta a palavra de Deus como ela é, pode suportar a presença de Jesus Cristo naquele dia quando Ele se manifestar? Porque nós admitimos, com um bom senso, com certa compreensão, que não são todos, não devem ser todos, que podem aceitar a mensagem que vos anunciamos. Mas como São João tinha convicção absoluta, certeza absoluta, de que estava no verdadeiro, nós também temos. E ninguém pode contestar que a mensagem que vos anunciamos é a pura e cristalina palavra de Deus. Por que ser refutada? Por que ser rejeitada? Por que ser perseguida? Por que ser blasfemada? Por que ser crucificada? Logo, por quem? Basta você analisar, pensar. Jesus Cristo foi blasfemado, ironizado, desprezado, crucificado por quem? Pelos ladrões? Pelos assaltantes? Pelas meretrizes? Pelos ateus? Pelos pagãos? Não foi. Então você já tem a resposta. Nós já temos a resposta absoluta, clara, evidente, de quais seriam as pessoas que rejeitariam, que blasfemariam, que crucificariam a Cristo novamente nesta hora em que estamos vivendo. Agora, ela é uma palavra realmente que vai além de uma visão. Eu não suporto a palavra. Nós não suportamos a palavra. Quando nós encaramos esta palavra, nós nos sentimos envergonhados. Ai daquele que não sente. Ai daquele que se encontra cheio de condições quando lê primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, se tratando de pastor, de diácono. Ai dele, quando lê título, capítulo 1, você, pastor que vive condenando os outros. Encare esse 1 Timóteo aí, capítulo 3, e esse Tito, capítulo 1. À luz da palavra, para ver se você não cai também. A menos que não haja um mínimo de sinceridade, de vocação, de chamada de Deus em você.
no seu ministério. Qual a mulher? A mulher de bom senso, que está na sua mente normal, que lê 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 em diante, que não se sente arrasada, completamente fora. Isto é exemplo apenas. 1 Pedro capítulo 3. Acontece que nós estamos mais preocupados com a visão que temos de nós mesmos, do nosso nome, da nossa personalidade, do nosso ego, na própria Escritura, nos céus, na sociedade, na igreja. Grande parte dos cristãos querem ir para o céu à luz daquilo que eles são, como pessoas, como operadores na casa de Deus, e por isso nunca serão espirituais, nunca terão a visão, isto é, nunca terão a revelação do Apocalipse, nunca terão revelação dos 7 trovões. Aqueles que não têm a revelação estão esperando a revelação dos 7 trovões, como os sacerdotes estavam esperando a manifestação do Messias, quando o Messias estava rimbombando no meio deles. Jesus era um trovão. Ou seja, Jesus era os 7 trovões, é os 7 trovões, Jesus Cristo. Mas vamos e venhamos. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, você sabe que o monte pegou fogo? E relâmpagos, e mesmo um animal estúpido, ignorante, sem alma, apenas um ser vivente que tocasse naquele monte morreria. E o povo gritou desesperado. Teve quem gritasse pelo povo: fale, Moisés, conosco. E não Deus, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. A essas alturas, Moisés representava, está claro, claríssimo, nítido, que Moisés estava ali como um tipo de Cristo. São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, afirma que Moisés carregou o vitupério de Cristo. O vitupério de Cristo não foi com os incrédulos, não foi com os egípcios, guardem isto, pastores, intelectuais, espirituais, zeladores da obra de Deus, salvadores da pátria. O vitupério de Cristo não estava definitivamente no Egito, não foram os egípcios. O vitupério de Cristo que Moisés carregou foi de Israel, foi do Datã, do Corã, do Abirão, da incredulidade, da murmuração, daquele que achava que não era só Moisés que era o santo, e que podia realizar e fazer a mesma coisa que ele fazia. Mas todos sucumbiram, morreram, não entraram na terra prometida. Onde está o vitupério de Cristo? Quem está crucificando a Cristo novamente? São os muçulmanos? São os budistas? Dá para pensar um pouquinho? Baixar a cabeça um pouquinho? São os índios selvagens, se porventura ainda existe, virgens, sem serem contaminados por esse progresso maligno, por essa catequese diabólica. São os índios, são os ignorantes que crucificam a Cristo novamente.
não suportando aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus era de fato, eles crucificaram-no. Não suportando a mensagem, crucificam-na. Eles não caem como mortos, eles não desmaiam, eles não se enfraquecem, eles não caem do cavalo no caminho do seu Damasco, não se prostram, não se humilham, porque na verdade nenhum ser humano poderá suportar o efeito desta visão, desta revelação do Apocalipse, que Deus nos enviou de graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão. Ó incrédulos, céticos, duros de coração, quem vos livrará da condenação, da morte, do juízo? Ó geração perversa e má, que só vive pedindo sinais, 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 incomodando a Deus dia e noite, perturbadores de Israel, pecadores da igreja, blasfemos. E Jesus vai mais além. Filhos do diabo, serpentes, raça de víboras. São João capítulo 8, verso 44. Não, sim, João havia comido tanto com Jesus, dormia com Jesus, reclinava no seio de Jesus, nunca havia caído como morto. Vocês comem com Jesus, vocês recebem cura divina, vocês andam com Jesus e nunca vão cair como mortos, nunca vão cair dos seus credos, dos seus dogmas. Ah, mas quando João foi lá para a ilha de Pátimos, e que Jesus se manifestou a ele em sua cétupla glória, mas ele estava tão acostumado com Jesus, como muitos de nós já estamos acostumados com a mensagem, acostumados com o profeta. Mas naquele instante, caí como morto. Esse cair como morto tem muito a ver com a revelação da terceira etapa, com a revelação dos 7 trovões. Ah, mas há tanta gente por esse mundo afora falando em 7 trovões, 7 trovões, mas vivos como antes, espertos, maledicentes, difamadores. Não tem ninguém que possa sustentar um ministério, crescer, apontar ali, levantar ali um cupinzinho ali, sem maldizer, sem difamar outros, sem roubar membros, sem dilacerar ministériozinhos de ponta de rua, na força da expressão, que só sabe explorar, olhar barcos que afundaram, só sabem ver a árvore podre que está numa floresta tão bela, tão linda, esquecem que mesmo esta árvore vai adubar, outras está adubando. Que beleza nós sabermos que essa terceira etapa de João, que essa terceira etapa da igreja não pode ser explicada, que esses 7 trovões não são para levantar o tupete de ninguém, de causar fama, dinheiro, mulher, não!
Isso leva a cair como morto. Não temos mais forças. A nossa força vem de Deus, vem do Senhor. E quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs a sua mão direita, a sua destra, sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ó, que consolo, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, nessa revelação, Jesus disse: não temas, porque a divindade não são três pessoas distintas. Eu sou o primeiro e o último poder da igreja primitiva. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, como valeu a pena, não? Você ter ligado sua internet neste horário para ouvir este programa Fé para Vencer. Como foi bom, não foi? Teremos mais meia hora, viu? Não desligue seu aparelho. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, uma igreja que ama você. Tabernáculo da Fé Brasília está localizado ali no Novo Gama. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, viu? Novo Gama, ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Chegando ali na cidade do Novo Gama, você vai ver o bairro Pedregal. Na entrada ali do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé fica a quarta rua aos fundos do posto Ipiranga. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas. Culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso e maravilhoso culto de estudo da palavra, ensinamento da palavra, viu, às 19 horas. Você não pode perder esse culto de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje às 19 horas. Teremos aquele maravilhoso culto de estudo e ensino da palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical, começa às 8 horas, termina às 11 horas, depois temos o almoço com a igreja, à tarde, 1 hora da tarde, culto com a mocidade, 5 horas da tarde, aos domingos, culto de companheirismo com toda a igreja, e às 18 horas, grande culto de cura divina, milagres. É a bênção, domingo é o dia todo, né? Bênção, ali no Tabernáculo da Fé, para você e sua família. Ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16, está a Igreja Tabernáculo da Fé, Brasília, com as portas abertas para você. Hoje, às 19 horas. Olha, não perca, participe, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Faça alguma coisa, contribua com a causa de Deus, divulgando estas programações para nos ajudar a alcançar almas para Cristo aqui em Brasília, em torno e toda a região. Divulgue, nos ajude a evangelizar. É o nosso grito de ajuda que pedimos a ti, viu? Olha, não desligue seu aparelho, pois teremos ainda mais meia hora de programação, doce programação, Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos ouvindo
Deus te abençoe. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Um homem que fala de si mesmo sem falar o seu nome, sem usar o eu. Igreja, eu não me esqueci do meu sofrimento por ti. Eu te conquistei, foi em meio à dor, na cruz te ofereci o meu amor. O mundo procura em vão conquistar o teu coração, porque não consegue, te faz sofrer, tentando mudar o teu querer. Pois tu me escolheste ao ver meu sacrifício, de mim não te esqueceste nunca mais. Teu sofrimento vejo, unir-me a ti desejo, então dou
pois não demora o dia do meu encontro contigo no céu. Oh, sim, não desespera, tuas vestes, oh, prepara para viver com quem foste fiel, para viver com quem foste fiel. Um homem que fala de si mesmo sem falar o seu nome, sem usar o eu. São Paulo, é claro. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Eu entendo que esse não é lícito falar significa não é permitido falar. Particularmente eu entendo assim. Porque se falar o que viu, aquilo se torna pérolas em focinhos de porcos. Muitas coisas de Deus podem ser lançadas a ímpios, justos e injustos, ímpios e fiéis. Chuva e sol que cai sobre o joio, sobre o trigo ao mesmo tempo. Mas há coisas que não. Estas são reservadas para aqueles a quem Deus quer, a quem Deus busca, a quem Deus toma por filho. A vós vos é dado conhecer o reino dos céus, o reino de Deus, mas a eles não. São palavras de Jesus. Faz Deus acepção de pessoas? Não. Voltamos lá onde São Paulo diz: Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Ele não tem compaixão de mim porque eu peço compaixão, porque eu peço misericórdia. Nesse sentido, não. Para nascer eleito, predestinado,
É tanto assim que aqueles que não são eleitos, não são predestinados, o que eles fazem? Não creem na predestinação. Pentecostais não creem na predestinação. E por isso se contentam com a língua estranha como sinal de quem tem o Espírito Santo. Ora, quem tem o Espírito Santo crê na predestinação. Crê na Bíblia Sagrada, como ela é. Basta crer no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Predestinados desde antes da fundação do mundo. Ah, não, mas nós temos tanta irmãzinha de lencinhos na cabeça. Olha, isso não pode soar como uma ironia, criticando a simplicidade. Não é isso. Como seja o caso de ministério de ponta de rua. Ministério de ponta de rua não quer dizer ministério nos bairros, na ponta de rua das saídas, não é isso. Há ministério do centro de cidade que não passa de ministério de ponta de rua. Pega o dicionário e veja aí. Ponta de rua. Isso é no sentido de caráter. É a maneira de agir. É a maneira que procuram subir à custa dos outros. Não tem uma coisa própria. Não tem uma origem própria. Tudo é à custa dos outros. Para começar, começou à custa dos outros. Para começar. Então, isso quer dizer, agora, quando nós nos referimos àquilo que Paulo disse, vê perfeitamente mulherinhas carregadas de pecado com a Bíblia debaixo do braço, e para cima e para baixo, e tendo visões daqui e profecias dali. Elas são rebeldes. Elas não têm pastor. Elas mandam na igreja. Quando alguém quer ouvir a voz do Senhor, tem que ir lá na casa dela. A palavra, o púlpito não tem a profecia. Pastor não é o cabeça da igreja. Porque, para começar, seus maridos não são cabeças do lar. A coisa está desse jeito. Então se enche de visões e de sonhos e de profecias e coisas repetitivas. Mas aqui se trata de visão como esta. Nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão que João teve. Ele participou de uma aparição de Jesus Cristo em sua sétupla glória. Ministério, meus companheiros, colegas, reverendos, pastores, evangelistas, ministérios levantados por Deus, é como este de João. É que vai para a ilha de Pátimos, ficar entre cobras, escorpiões. Veja que símbolo disso hoje. Falsos obreiros, falsos irmãos, difamadores, verdadeiras cobras venenosas, peçonha. São Tiago diz que tem veneno na língua. Peçonha, veneno. Esse que é ministério levantado por Deus. E fala e determina o destino de toda a humanidade até hoje. Quem pôde matar a João antes que ele cumprisse o seu ministério? Veja que ministério foi o de São Paulo. Homem como eu. Tiago disse: homem, Elias, homem sujeito às paixões como nós. Quem pode identificar um ministério levantado por Deus? Você diz, mas que tenho eu com isso, pastor? Aí eu estou aqui na minha cozinha, na minha mesa, arrumando a mesa aqui para dar o jantar para a minha família. O que significa isso para nós? Diga, por favor. Sim,
perfeitamente. Vocês são como frutos que devem estar ligados, varas que devem estar ligadas a uma verdadeira oliveira, a um verdadeiro ministério levantado por Deus diretamente. Esse aqui é o segredo. Ministério que é bombardeado, que é exilado, que é perseguido e que é abençoado a ponto de abençoar seus próprios inimigos. Esse que é o ministério de Deus. Abençoa os seus próprios inimigos, dá sobra para eles. O leão, você sabe que um leão, quando se fala do leão, se fala de uma maneira generalizada. Se é a leoa que caça mais, é problema dela, mas ele é o rei. E tem uma coisa, a hiena gosta demais de acompanhar os leões. Por quê? Ela sabe que vai sobrar para ela. As hienas sabem que vão sobrar para ela. Você vai viajando e vê um carcará na cabeça de um poste à margem da rodovia. Por que ele está sabendo? Ele sabe que os automóveis vão deixar a comidinha deles para outro dia cedo. Está esperando. Eles dependem dos outros. Agora veja, meu filho, o que tem a ver agora, senhora, irmã, irmão, trabalhador, vara ligada a uma boa oliveira, a uma verdadeira oliveira. Um ministério levantado por Deus, diretamente por Deus, jogado para lá e para cá, como Paulo disse. E tem uma coisa: conheço um homem que, se na carne, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, sabe que tem um ministério que nasceu junto, dentro do ministério de Elias nesta era. Aleluia! E você, irmã, você, irmão, pertence a este ministério. Esse ministério anda pelos valados, pelas pontas das ruas, pelas grandes cidades, pelas pequenas cidades, mas ele nunca é um ministério de ponta de rua. Ele nunca veio falando, difamando para ganhar alguém para si. Ele não é hiena. Glória a Deus, aleluia. Mas você entende, isso é para que você tenha gozo, que você pertence a uma família de leões, o grande leão da tribo de Judá, o rei, Senhor Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. E quem não fica descansado perto de um leão? Você já pensou você ter um leão amigo? Um leão amigo? Você dorme perto dele descansado. Porque quem vai chegar ali? Quem se atreve a chegar ali, tocar em você? Eu não valho nada, mas o meu amigo é leão, cuidado com ele. Leão da tribo de Judá. Esta é a minha visão. Mas você vai lembrar, visões determinam destinos, visões que mudam rumos, poderes e tempos. Estas são as visões que formam o ministério desta hora. Não é aquela visão que pegou uma gripe que chupou um picolé. Não é isso. Isso é brincadeira. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Não há oração mais poderosa do que essa. Deus te abençoe.
Obrigado, obrigado, obrigado a todos por ter parado esta 1 hora de programação amiga. Você viu a natureza de nosso programa? Tentando te promover, levantar o seu espírito para você ver mais longe, enxergar a Deus mais de perto. É o nosso desejo através destas programações aqui por esta página Tabernáculo da Fé Brasília. Olha, nos ajude a evangelizar, divulgue nossa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília. 4 horas da manhã já temos a palavra do dia, 5 das 5 às 6, este maravilhoso programa Fé para Vencer, das 6 às 7, culto doméstico, e aí vai pelo dia fora, reprises de pregações, palavras, sabe? É maravilhoso estar. Todos os nossos cultos é transmitido ao vivo aqui por esta página. Terça-feira, às 19 horas, lá na nossa igreja em Taguatinga Norte, localizada ali na CNF1, setor F Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras, às 19 horas, temos o culto ali, transmitido ao vivo por esta página. Quarta-feira, às 19 horas, na nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília, é transmitido ao vivo, ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal. Quarta-feira, não é, às 19 horas, culto de oração. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e pregação da palavra. Hoje à noite, teremos aquele grande culto de estudo e ensinamento da palavra. Você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família lá hoje, na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, ali no Novo Gama, o entorno de Brasília. Aguardamos você com toda a sua família, hoje, sexta-feira, às 19 horas. Domingo, Escola Bíblica Dominical e à noite, culto de cura divina. Ali também. Deus te abençoe. Não desligue sua internet, seu aparelho, pois agora, a partir de 6 horas, teremos a reprise de nossos cultos ali no Tabernáculo da Fé, que se tornou, não é? Nosso culto doméstico diário aqui por esta página. Vamos juntos, vamos prosseguir sendo abençoados por Deus com estas programações. Obrigado, nosso abraço, nosso carinho. Deus te abençoe.